Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer a leitura do rótulo de alguns alimentos juntos. Eu até já falei em outro vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição, sobre o quanto é importante a gente ter o hábito de ler o rótulo dos alimentos antes de finalizar uma compra. É claro que a gente muitas vezes observa o preço do alimento, a marca, mas a gente, quando busca uma alimentação mais saudável, quando a gente precisa controlar a ingestão de certos nutrientes, ingredientes, é muito importante a gente ter o hábito de ler o rótulo de alimentos. E por onde a gente começa então? De forma prática, eu selecionei aqui alguns alimentos onde eu vou explicando o passo a passo, né, de como fazer a leitura de um rótulo de alimento, e eu vou trazendo aí alguns alertas. Então, o primeiro alimento, né, que a gente vai fazer a leitura do rótulo aqui juntos, na embalagem, no rótulo frontal, se refere a um leite integral. Então, a gente precisa encontrar nessa parte frontal do rótulo essa denominação de que é um leite. Então, eu estou vendo aqui, né, leite integral, e logo aqui embaixo, leite em pó integral. E tem aqui o acréscimo de algumas vitaminas e minerais. Mas então, se é leite, vamos à lista de ingredientes, porque o primeiro ingrediente precisa ser o leite. Então, aqui na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o leite integral, seguido dos minerais, que sugere, né, lá na frente, os minerais, as vitaminas, e apenas isso, leite em pó integral e os minerais e as vitaminas. Qual é o detalhe aqui nesse tipo de produto? Muitas vezes na mesma prateleira, né, lado a lado, a gente vai ter o leite e existe também o composto lácteo. Não sei se você já observou. E um composto lácteo não é leite puro, é uma mistura, né, de leite com outros produtos lácteos e até com outros ingredientes. Então, às vezes a gente pensa que está tomando apenas leite, mas ali às vezes pode ter açúcar, óleo, né, alguma outra farinha, alguma outra mistura. Vamos ao próximo ingrediente ao próximo produto que eu trouxe aqui para a gente fazer a leitura. Na embalagem frontal está escrito chá de frutas silvestres. Então, o que a gente espera nesse produto é que tenha chá e que o primeiro ingrediente, os primeiros ingredientes sejam chá, né, partes de frutas silvestres. Então, vamos ver a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, eu levei o choque quando eu vi. O primeiro ingrediente é açúcar. Então, até uma informação aqui. A lista de ingredientes, o fabricante, ele precisa declarar os ingredientes em ordem decrescente. Então, do ingrediente em maior quantidade para o de menor quantidade presente no produto. Então, se eu estou comprando um chá de frutas vermelhas, aqui, nesse caso, está dizendo que o primeiro ingrediente, o que tem em maior quantidade, é o açúcar. Vamos seguir. Aí, um segundo choque, porque o segundo ingrediente é dextrose. Nome estranho, né? Poucas pessoas conhecem, ouviram falar. Aí já fica uma segunda dica. Quando a gente vai ler os ingredientes e a gente encontra nomes desconhecidos, difíceis de pronunciar, e que não remetem a ser outros alimentos, já fica um alerta, né? Porque se é um nome muito estranho, difícil de pronunciar, geralmente é um aditivo alimentar ou algum outro ingrediente disfarçado, digamos assim. E nesse caso, dextrose, né, de uma forma bem simples, é açúcar. Então, os dois primeiros ingredientes são açúcar. E até agora, nada de chá de frutas vermelhas. Porque logo em seguida vem o acidificante, ácido cítrico, que é um aditivo alimentar. E aí agora sim vem
o extrato de hibisco, 2%. Então, em todo esse produto, em todo o conteúdo, apenas 2% é chá e de hibisco. Seguido de aromas, depois extrato de bagas de roseira brava, 0,1%. E é isso. Então, percebam o quanto é importante a gente ler a lista de ingredientes de um produto. Porque aqui, né, chá de frutas vermelhas, absolutamente nada, né? Porque tem hibisco, tem extrato de roseira brava e apenas 2,1%. Então, mais de 90% desse produto é açúcar. Vamos a um outro exemplo aqui. Eu tenho um iogurte. E aí já fica também o primeiro alerta. Será que é iogurte ou bebida láctea? Sim, porque também fica tudo junto na mesma prateleira, né? A gente às vezes acredita, tudo iogurte, opções de iogurtes, mas existem bebidas lácteas também. E assim, a principal diferença, o iogurte, ele é mais consistente, mais nutritivo e é de leite, né? Mais de 70% da composição do iogurte é leite. Já a bebida láctea não é 100% leite, tem aí mistura de outros ingredientes lácteos, mas em ambas as opções, seja iogurte ou bebida láctea, a gente também precisa ficar muito atento à lista de ingredientes. O iogurte é algo assim que eu venho pesquisando muito, no sentido porque é um produto que tem um apelo de ser saudável, né? E iogurte é um alimento saudável, nutritivo, uma fonte de proteína, mas infelizmente existem inúmeras opções no supermercado que não vai estar cumprindo esse objetivo, porque tem adição de muito açúcar, de corantes e aromatizantes artificiais, de muitos conservantes. Então, vamos analisar o rótulo desse iogurte aqui. Então, ele é um iogurte, e aí eu confirmo aqui também na frente, às vezes em letras bem menores, está confirmando que é um iogurte. Um iogurte com preparado de frutas. E aí também no rótulo frontal diz 10 gramas de proteínas, 0% lactose e 0% adição de açúcares. E aí onde a gente vai confirmar, né, essas informações do rótulo frontal? Na lista de ingredientes e na tabela nutricional. Eu sempre gosto de ir primeiro na lista de ingredientes. Então, se é iogurte, o primeiro ingrediente precisa ser leite. Então, aqui ingredientes, o primeiro ingrediente é leite, seguido do concentrado proteico de leite, porque ali na frente diz, né, ter 10 gramas de proteína, então acaba tendo um acréscimo aqui de proteína. Depois seguido de leite, novamente, leite em pó, e aí o preparado de fruta. Muito cuidado com esses preparados de fruta, porque é nesse preparado de fruta que muitas vezes é acrescentado o açúcar, os corantes artificiais, os aromatizantes, às vezes até farinhas, principalmente nas bebidas lácteas, que são mais líquidas, é comum a gente encontrar aí o acréscimo de farinhas, de amido modificado para tornar o produto mais consistente, sabe? Nesse preparado de fruta em especial, a gente tem água, polpa de morango, amido modificado, que é algo para trazer consistência, cálcio, aromatizante, estabilizante, corantes naturais. Então, assim, geralmente, né, vai ter ali um corante ou um aroma. Se a gente, se for um corante ou um aroma natural, é mais positivo. Acidulante, ácido cítrico, conservador. Claro que os alimentos industrializados vão ter, né, aí algum aditivo alimentar para sua conservação. Então a dica é sempre optar por aqueles alimentos com uma lista de ingredientes menor e que tenha menos aditivos. Se for sem aditivos, melhor ainda, né? E por fim aqui o edulcorante sucralose. Edulcorante significa adoçante, tá? Então aqui no caso é a sucralose e a enzima lactase e o fermento lácteo. Então assim, quais as considerações da lista de ingredientes, né?
Então, os ingredientes em maior quantidade vão aparecer primeiro, depois a gente vai ter a presença aí de aditivos alimentares, então quanto menos, melhor. Aqui, né, então voltando, dizia 0 adição de açúcar. Eu sempre observo que, tá, beleza, 0 adição de açúcar. Eu gostaria que ele fosse realmente sem adição de açúcar e sem adição de adoçantes artificiais, mas muitas vezes não tem o açúcar, mas se adiciona o adoçante artificial e que a gente também precisa aí consumir com cautela os adoçantes artificiais também. Existe o adoçante natural, que é a estévia, já seria uma melhor opção. E falando um pouquinho aqui sobre a tabela nutricional, eu não vou aprofundar muito nesse vídeo, porque é assunto para um outro vídeo. O que eu checo então, quando eu vou comprar algum alimento que diz aí ser uma fonte de proteína? Nesse caso aqui dizia 10 gramas de proteína a porção, um potinho desse. Então eu vou lá na tabela e vejo, né, então a proteína, a porção de proteína e um potinho. Então num potinho de 160 gramas, 10 gramas de proteína. Mas eu também vou comparar a relação dessa proteína com os carboidratos. E já deixo aqui uma tarefa para vocês, se vocês têm o hábito de comprar, né, essas proteínas de fácil consumo, em potinho, em caixinha, observem a proporção da proteína com o carboidrato. Porque muitas das vezes tem muito mais carboidrato em um potinho do que proteína. E às vezes são produtos, né, não tão baratos, e aí a gente paga caro acreditando estar consumindo uma boa porção de proteína, sim, estamos, mas também de carboidrato junto, e às vezes mais carboidrato do que proteína. Então, dependendo aí do teu objetivo, do teu plano alimentar, né, já não vai dar muito certo. Então, aqui, nesse caso, carboidratos em um potinho tem 9,1. Então, ali tá, né, um pouquinho menos do que proteínas, 10, né, até não é tão ruim. Mas se a gente for observar uma proteína isolada, né, do leite, um whey protein, a proporção, né, às vezes é 25 gramas de proteína e carboidrato, 3 gramas de carboidrato. Então, é uma proporção bem melhor. Mas o pior ainda é quando a gente encontra quase o dobro de carboidratos, né? Então, essas foram algumas dicas, orientações do vídeo de hoje. Vou preparar mais vídeos, né? O rótulo tem muitas informações, né? A parte da tabela nutricional merece um vídeo dedicado só para ela. E deixo aqui o convite para você ainda não me segue, né? Seguir aqui o meu canal. Se você gostou desse conteúdo, se eu lhe ajudei de alguma forma, deixar um like aqui também. E até o próximo vídeo.